é realmente você construir um prédio na areia movediça. E achar que porque o prédio está bonito, né, que ele começou com uma casinha, e aí ele virou um sobrado, aí ele virou um predinho de 3 andares, aí ele virou um apartamento de 8 andares, e você vai tacando gente nele, e depois ele vira um arranha-céu, e quando ele vira um arranha-céu ele despenca, porque ele não tem fundação. E ele até segurou bem, melhor do que deveria, até no começo ali. Mas quando você escala de verdade, é que vem o problema. E aí você pode falar assim, ah, pô, mas aí vai dar um problema lá tarde demais. Só que quando o problema acontece tarde demais, é que o prejuízo é grande o suficiente para ele causar um dano mais absurdo ainda. De tempos em tempos a gente começa a navegar por aí e vê alguns termos se repetindo, assim, coisas que a gente nunca ouviu antes começam a se tornar muito comuns de um jeito que parece que sempre teve aí, mas só você não ouviu falar. E é isso mais ou menos que aconteceu com o vibe coding. Então eu tava ali navegando e tal, aí comecei a ver vibe coding pra cá, vibe coding pra lá. Aí eu fui procurar o que demônios era isso, e aí eu descobri um vídeo do pessoal da Y Combinator, que é uma grande incubadora de startups né, que junta investidores e investe, faz programas e tal. É um grande hub de empreendedorismo de startups de tecnologia, assim, bem conhecida. E aí eu caí num vídeo lá de uns caras e uma moça falando sobre vibe coding, como vibe coding era o futuro e tal. E me pegou um pouco essa ideia do vibe coding. Então, se você não sabe o que é vibe coding, é basicamente você pegar uma LLM dessa, uma inteligência artificial focada em desenvolvimento de código, então vai ter o Claude, vai ter o Windsurf e tal. E aí você, sem se preocupar com o código, vai na vibe, só lá fazendo o seu códigozinho e vai programando ali como o seu coração mandar. Aí depois, pesquisando mais, eu descobri que o termo surgiu não é tão velho assim não, surgiu em fevereiro, exatamente 2 de fevereiro, quando um cara chamado Andrei Karpathy tweetou falando que estava vibe coding e tal, e descrevendo como era aquilo, né? Então que era programar sem se preocupar muito com o código, sem saber muito o que está acontecendo, e se aparece um código, você copia o código, cola lá e ele te dá a resolução daquilo, e você vai tentando resolver esses problemas. Isso tudo parece muito lindo, né? E aí, vendo esse vídeo lá da Y Combinator, e a primeira coisa que me pega, assim, né? Agora já entrando mais sério no assunto, é que eles vendem o futuro, um futurismo, como se fosse uma coisa muito, mas muito mais fácil de fazer do que realmente é. Tá? Já começa aí. E por um motivo óbvio, eles ganham dinheiro se as pessoas acreditarem nisso. Você vai ter mais busca, você vai trazer mais investimento, você vai ganhar, as startups vão ter mais clientes e tal. É marketing. Então, quando você vê alguém do tamanho da Y Combinator juntando uma mesa para hypar um termo que surgiu não tem um mês direito, é marketing. É marketing. Não existe nada além disso. Mas realmente tem gente, eu conheço gente que está fazendo isso, que está pegando ali um windsurf da vida e está desenvolvendo o seu software, está fazendo os seus desenvolvimentos ali e está seguindo a vida. E tá conseguindo, tá? O que é bem legal, tá? E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma distinção, assim. Então, se você é um moleque de madrugada fazendo um softwarezinho para uma ideia que você teve, se você é o Juninho que quer fazer um web scraper para baixar os vídeos de não sei o que tu gosta e não acha um software para isso, ou é um software pago que tem ali e você quer fazer isso rapidamente, tal, não sei o que, e isso vira teu projeto, você faz aquilo, baixa teus vídeos, faz um agendamento, legal, legal, maneiro. Do ponto de vista individual da criatividade, da curiosidade, de resolver pequenos problemas e tal, eu acho completamente plausível e acho bem aceitável, assim. Acho inclusive que é uma forma de democratizar mesmo o acesso à tecnologia, o acesso que as pessoas têm a fazer coisas, né? Igual eu
pô, tu poder comprar um martelo, um monte de madeira e fazer tua própria mesinha de centro da tua casa ali, sem saber muita coisa, sabe? Eu não vejo problema algum nisso, nada, 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 né? Mas existe um problema quando você fala desse tipo de desenvolvimento, e é isso que eles estão fazendo, para grandes empresas, para o mercado corporativo, para estruturas que são muito complexas. Porque isso vira um filme de terror. Isso vira um filme de terror. E aí, o que eles falam muito lá, porque eles têm essa vibe startup, então eles falam muito do founder e tal. E sim, eu acho que o cara que tem que fazer um monte de concessão para colocar um produto no ar, testar e não sei o que, tal, 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 ele já ia fazer um monte de concessão, ele já ia meter um monte de código lixo, com um monte de coisa aleatória no ar para fazer isso rápido, sem tempo, para testar mesmo, fazendo validação de mercado. Beleza, esse código de qualquer forma, e todo mundo sabe disso, ele vai precisar ser refeito. Sendo um programador fazendo ou sendo inteligência artificial, ele vai precisar ser refeito. Nenhum código desses de MVP, de beta inicial ali, é o código que roda hoje em dia. Por quê? Porque todo mundo sabe que completamente problemático. É cheio de problema. Então a primeira coisa, quando o negócio deu certo, beleza, vamos refatorar tudo. Vamos refazer tudo. Porque isso carrega um monte de erro. E aí vamos lá, a problemática disso, né? Porque eu fui conversar disso com um amigo meu, e ele é muito otimista, putz, o futuro vai ser incrível, isso aqui, ele me chama de negacionista, de conservador e tal. E porque eu não acredito nessas paradas assim. E aí, a primeira coisa que eu tentei explicar pra ele, ele não consegue, é que o problema escala com a complexidade. Então, se você está fazendo um softwarezinho que só você faz login nele, que só você vai lá e adiciona dados e salva no banco de dados, que só você faz uma busca, que só você faz isso, pode funcionar tranquilo. Você pode conseguir fazer tranquilo. Só que quando você adiciona usuários do outro lado e quando você adiciona um volume de usuários, isso vai virando um problema absurdo, absurdo, porque você não sabe como está a estrutura, você não sabe qual é aquela estrutura, e aí de repente nada funciona, ou de repente você tem uma falha que causa um problema e você perde uma base de dados inteira com dados importantes dessas pessoas, ou vaza cartão de crédito, esse monte de gente tem um cartão de crédito exposto, ou você acaba criando um custo para você, porque tu não sabe o que tá rodando, e aí 2 horas da manhã teu servidor tá fritando lá na Amazon, e você tá pagando um custo absurdo de ele escalando o recurso e não sei o que, e tu nem sabia que isso era possível, você só foi colocando onde foi vendo e tudo, porque você tá vibe coding. E aí quando tu vê, tu pagou ali 10, 20 mil dólares a mais no teu AWS, porque tu não faz ideia do que aconteceu. Porque algo começou a fritar, começou a escalar, começou a subir thread, começou... E, e você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe. E esse é um problema muito forte disso. Porque se você não sabe o que está acontecendo no código que está ali atrás, você está caminhando para o precipício. Você está caminhando para o precipício. Porque assim, funciona agora, e veio um bug, eu joguei lá e ele me passou uma... Eu joguei o código de erro, ele me passou uma solução e tal. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe aonde você está construindo ali. E você realmente pode conseguir empurrar isso até um certo ponto, onde você tem um negócio que é lucrativo ali em cima, só que isso vai crachar de um jeito que não tem como arrumar lá na frente, e aí você tem um prejuízo, um monte de multa chegando, um monte de processo chegando, porque tu causou prejuízo pra um monte de gente, pra um monte de empresa grande que confia em você, sabe? Então é muito importante vocês entenderem, quando vocês usam essa ferramenta, que não existe mágica. Que não é a primeira vez que as pessoas tentam emplacar isso do tipo, putz, agora é programação fácil para todo mundo, agora todo mundo vai fazer tudo. E de novo, coisas simples, coisas que não exigem escala, coisa que tem uma arquitetura mais simples, você vai conseguir fazer, você pode conseguir fazer isso, é incrível você fazer isso.
Só que é muito diferente você fazer isso e você fazer uma solução complexa que está disponível, em alta disponibilidade para um monte de gente, com uma carga absurda, com um monte de gente acessando, e que tem um monte de vulnerabilidade, um monte de buraco que você não faz ideia do que é. Porque você não sabe o que é um banco de dados, você não sabe o que é uma base de dados, você não sabe o que é um SQL injection, você não sabe nada. Não sabe nada. E existe, e é por isso que existe, milhões de boas práticas de desenvolvimento que é para evitar que esses bugs aconteçam no futuro. Muita coisa se aprendeu já errando e hoje não se faz mais. Só que você tá pegando um monte de código vindo lá do Stack Overflow, que tem downvote, que tem upvote, que tá errado, que não tá, e você tá colocando lá. Você tá colocando lá, porque no final é isso, sabe? Então, é assustador o grau de simplificação da ideia que eu vejo as pessoas lidando com isso. E aí você vai falar assim, pô, mas o engenheiro sênior pica já tá usando e tal. E legal, só que se ele tá usando, ele sabe o que está acontecendo, ele leu aquilo, ele fez ajustes, ele refatorou antes de mandar, ele usou aquilo para pegar uma ideia de uma solução, não sei o que, mandou para um code reviewer, mandou para para porra, para testes, não sei o que, escrever um bom teste ali para validar tudo bonitinho, é uma outra coisa. É uma outra coisa você usar a inteligência artificial como uma ferramenta de auxílio e você vibe coding, que é literalmente aqui não se preocupar com código e torcer para que tudo dê certo no futuro. É tampar os olhos e esperar que o autopilot da Tesla lá não mate você. Você faria isso? Aí você vê o vídeo lá dessa semana que mostra grandes problemas do autopilot da Tesla. Pra você ver, você não confia, e eles mesmos mandam você não confiar no autopilot, porque não dá, produz milhões de erros ali. E aí você tem também o problema de que se você não entende o que está acontecendo, muitas vezes você não vai nem conseguir fazer. Porque ele vai gerar um código que você não entende, e ele vai estar apontando para uma biblioteca que não existe, vai estar buscando uma referência que não tem, ele vai estar construindo algo ali que simplesmente não existe. Aí você vai ficar tentando fazer algo que tá fadado a fracassar porque ele simplesmente está te jogando pro lugar errado e tu não sabe o que está acontecendo. Às vezes era uma coisa de mudar um título, às vezes era de olhar qual era a biblioteca certa ali e tu não sabe. Só que assim, a ingenuidade que isso carrega das pessoas, de você falar isso, eu tava falando com esse meu amigo e tava quase perdendo a paciência, porque ele, mas qual é o problema se der bug lá na frente? O problema é que você pode falir, seu negócio pode ir à falência. E aí tem um print que eu vou botar aqui, que é de um cara falando assim, tipo, é uma sequência de 3 dias diferentes. O cara, putz, fiz uma ferramenta aqui, todo no vibe coding e tal, tá funcionando muito bem, não sei o que e tal. Felizaço, tipo, putz, algo meio na linha do tipo, agora é isso o futuro, acabou a vida dos programadores, um negócio desse. Nem falar exatamente isso, mas é nessa vibe. E aí, 2 dias depois ele fala assim, pô, estou sofrendo ataques no meu produto porque eu deixei a chave de API visível, eu nem sabia que isso existia. Ele deixou a chave de API visível no código e ele nem sabia que existia a chave de API. E aí ele falou, nossa, ele ainda veio orgulhoso, assim, tipo, I vibe coded this. Tipo, eu usei o vibe coding para sair desse ataque. E aí dá 2 dias pra frente aí de novo, ele vem pedindo ajuda porque ele tá sofrendo ataque, ele não sabe o que fazer, e meio que endereça isso, assim, tipo, mas eu não vou falar mais nada pras pessoas porque elas são invejosas e estão me atacando e não sei o que e tal, e meu produto não consegue ficar no ar. Só que o problema não é a popularidade disso e as pessoas estarem te atacando. O problema é entender que as pessoas te atacariam de qualquer jeito. Você postando ou não, se você tem um produto e ele gera algum tipo de valor para alguém, você vai encontrar alguém tentando burlar ele, tentando achar uma brecha nele. E é isso que todos os programadores
do mundo já entenderam, e é por isso que as boas práticas são importantes, por isso que você bloqueia a SQL Injection, por isso que você não coloca a chave de API aberta ali para todo mundo ver, porque você sabe que, mas é só o meu produtinho aqui, não sei o que, com 50 usuários, não importa, porque não importa o tamanho disso, importa que existe uma pessoa interessada em tirar vantagem daquilo de algum jeito. E essa pessoa, ela não tá longe. Ela pode ser realmente desse ciclo ali. E aí você se ferrou, você tem um prejuízo, o seu negócio vai à falência, você tem que pagar o prejuízo das pessoas, vai receber um processo porque você causou prejuízo para algumas pessoas. Então, tem que ficar ligado com isso, porque você tá construindo uma cadeia de códigos ali que fazem coisas e que pedem coisas, só que tu não faz a menor ideia do impacto daquilo, você não faz a menor ideia do que precisa ser protegido e como isso é protegido, e se você espera que o Cloud ou o Windsurf, eles vão proteger isso, eles não vão. Eles não vão. Algumas coisas eles podem até colocar dentro de uma diretriz de boas práticas que está mais popularizado, mas tem muita coisa que não. Tem muita, exatamente igual esse exemplo. E é um exemplo extremamente bobo você deixar a chave API visível para todo mundo. Extremamente bobo. Isso é dia 1 de qualquer aula de programação, sabe? E o cara lá se enrolou. Então, é você construir um software, uma solução, né? E aí, por isso que eu tô falando do nível mais corporativo, sem entender tudo isso que está acontecendo e como isso se acumula e se multiplica, e que nessa escala a complexidade vai ganhando um outro corpo, sem saber disso, é realmente você construir um prédio na areia movediça e achar que porque o prédio está bonito, né, que ele começou com uma casinha e ele virou um sobrado, aí ele virou um predinho de 3 andares, aí ele virou um apartamento de 8 andares e você vai tacando gente nele, e depois ele vira um arranha-céu, e quando ele vira um arranha-céu ele despenca porque ele não tem fundação. E ele até segurou bem, melhor do que deveria até no começo ali. Mas quando você escala de verdade, é que vem o problema. E aí você pode falar assim, pô, mas aí vai dar o problema lá tarde demais. Só que quando o problema acontece tarde demais, é que o prejuízo é grande o suficiente para ele causar um dano mais absurdo ainda, sabe? Então, assim, eu particularmente, isso, sem falar num negócio chamado débito técnico. Todo produto, todo mundo que desenvolve e tal sabe disso. Quando você vai produzindo algumas coisas, existem atalhos que você decide tomar para as coisas avançarem um pouco mais rápido, e aquilo entra numa fila de débito técnico que com o tempo você vai lá resolvendo aquilo, porque você sabe que na hora que aquilo quebrar vai dar ruim. Você sabe que tem coisas que podem quebrar no seu sistema, mas você sabe exatamente quais são. Se tu for crescendo um código vibe coding assim, do dia zero você tem débito técnico, só que você não sabe que débito técnico é esse. Você só vai descobrir esse débito técnico na hora que o problema for gigante, na hora que o problema já tiver estourado, sabe? Então, eu poderia ficar aqui listando um monte de problemáticas em você confiar cegamente o seu negócio, um negócio que você está metendo dinheiro, em linhas de código que você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Mas assim, me assusta ser a pessoa que precisa falar isso em 2025, porque isso devia ser tão óbvio, que você não deve confiar coisas muito valiosas em estruturas que você não conhece. Assim, isso é o básico da vida, sabe? E só para antecipar, não é a primeira vez que se tenta fazer programação acessível, código fácil. Em 95, eu acho, saiu o Delphi 1. E aí o Delphi 1, depois virou Delphi 2, 3, blá, blá. Ele era o quê? Ele era um tipo de programação para o Windows, onde você simplesmente pegava os elementos. Eu quero um campo de edição aqui. Eu quero um botão aqui. Eu quero um drop-down aqui com vários elementozinhos. E aí você ia jogando lá, bonitinho. Você tinha que codar, mas você tinha que codar partes muito pequenas do código, que era simplesmente as ações que seriam
conectadas ali dentro daquilo. Eu programei em Delphi, aprendi Delphi muito novo. E qual era o problema do Delphi já naquela época? Por que, que o Delphi era uma piada em quem programava e tinha muita gente que gostava? Por quê? Porque fazia exatamente o que isso faz. Você podia fazer, sei lá, sistema de farmácia, aí a farmáciazinha lá da esquina ia usar um sisteminha que tu fez. Por quê? Vai estar com um banco de dados Paradox, muito simples, com quase nada de estrutura, um visualzinho ali que você literalmente fazia botões que puxavam janelas e que adicionavam elementos numa tabela e depois puxava a consulta e apresentava ali no outro formulário. Gerava um formzinho, configurava meio dúzia de forma e tava lá, de relatório e tava lá. Cara, legal, porque o uso era muito pequeno, numa locadora de videocassete de bairro e tudo, funcionava. Só que quando tu ia pra empresa grande e você começava a colocar isso de verdade, você tinha um problema. Porque como você não definia muito das coisas que iam no código, ele gerava um monte de código lixo. Um monte de código lixo, código pesado. Aí tudo era muito lento, era muito pesado. Quando as pessoas começavam a usar de verdade, aquilo ia ficando ruim, ruim, ruim. Quando você precisava fazer, então, conexão servidor e tal, começava a virar um caos. E o Delphi não vingou exatamente por isso, porque muito prático, muito bonito, muito legal, mas você simplesmente não tinha controle do que estava acontecendo lá por trás. E se você não tem controle, um dia tu vai abrir e nada funciona. Tu tá trabalhando, a parada trava do nada, você perde dado, você começa a perder um monte de coisa que você fez. Se tem conexão com o servidor, às vezes não foi, não salvou, não, sabe? Você acreditou que tinha salvado, bateu lá e não foi, aí o banco de dados era ruim, aí corrompia. Um cocô para fazer isso. E, a, e aí, só que assim, era muito prático. E tinha muita gente que queria acreditar que o Delphi dava para fazer tudo no mundo. Porque seria maravilhoso. Queria só, joga lá, meia dúzia de código e corre para o abraço. Mas não é isso. Não é assim que funciona. E com esse tipo de solução, infelizmente é o mesmo problema. É o mesmo problema do no-code, do low-code, que foi hype ali 2017, 2018, só se falava disso também. E as pessoas falavam assim, nossa, no code, low code vai acabar com a programação. Não acabou. E sabe por quê? Porque não importa você fazer essas coisas fáceis se você não consegue escalar, se você não consegue tratar a complexidade das coisas. E aí vai virar de novo ferramenta para você fazer ou pequenos MVPs, uns protótipozinhos para testar mercado, fazer não sei o quê, ou ferramenta para projetinho pessoal e tal. E que é muito legal, tá? Você poder fazer seu projeto pessoal. Mas não confundam as coisas. Não confundam as coisas. Não é porque você pode ir na Leroy, comprar um martelo, prego, um monte de madeira e fazer uma mesinha que você consegue com o mesmo conhecimento ali fazer uma casa inteira que vai dar tudo certo, que você consegue, sabe? Quando a complexidade aumenta, o problema é outro ali. Você enfrenta questões que você nunca nem ouviu falar, que você nem sabe que você deveria se preocupar. E esse é o problema. Você ter problemas que você nem faz ideia de que existem, que você não sabe, nem tem como pensar em resolver, porque tu simplesmente não conhece aquilo. E essa é a importância. E lá no vídeo da Y Combinator, é engraçado porque vai escalando a parada num nível ficção científica, assim, de tipo, nossa, e tal, não sei o quê. E aí a moça que tem lá, que pelo menos tem a voz da consciência ali, termina concluído basicamente assim, tudo muito bom, tudo muito bem, mas se você quer realmente fazer algo considerável, você precisa aprender a programar. Essa é a conclusão, sabe? E é isso pra todo mundo, bicho. Se você é um juninho, se você tá começando agora, não se encanta com isso. Não substitui seu esforço de aprender a programar, entender o que faz, ler código, fazer essas coisas todas, por vibe code. Não entra nessa. Se tu é um pleno também não entra nessa.
99% do que a gente vê de... 99 talvez seja exagero, mas o 95% do que a gente vê falando de inteligência artificial é marketing para hypar tudo isso, porque estão tentando ganhar o quanto antes o dinheiro que tem para ser ganhado em cima disso, antes das pessoas descobrirem que isso não dá para ir tão longe quanto parece. Tá? E tem até uma notícia recente do Linus Torvalds, né, quem conhece sabe, falando exatamente isso, assim, tipo, cara, 90 e poucos por cento disso é só marketing. Então não caiam nesse marketing. Aprenda a programar, aprenda a entender as coisas, porque isso, independente do que for, se o vibe coding realmente for algo, eu estiver completamente errado e ele realmente for algo, você pelo menos entende o código que você está fazendo. Você pelo menos entende o que está acontecendo por trás. E isso é extremamente valioso. Se não for, você ainda vai ser um bom programador, sacou? Só que não dependa disso. Não dependa disso. E aí eu vou fazer a alusão que o pessoal que é entusiasta, e eu fico de cara, porque já vou acabar o vídeo, eu prometo. Eu fico de cara com isso, porque é de um otimismo cego, ingênuo, que é... Por exemplo, todo mundo fala, mas antigamente as pessoas eram contra, sei lá, usar calculadora. As pessoas usam calculadora, existem calculadoras maravilhosas, mas todo matemático ainda precisa aprender a fazer conta. Todo físico ainda precisa fazer conta. Precisa saber. Você precisa olhar para o cálculo e saber onde está errado. Sacou? E você não pode saber fazer conta na matemática básica. Você tem que saber integral, você tem que saber matemática avançada, você tem que saber um monte de coisa. Porque você precisa, quando essas ferramentas te derem um retorno errado, e elas vão dar, você precisa reconhecer isso. Porque se tu tá falando da tua prova de matemática da escola, que é a velocidade que uma tartaruga escorrega num escorregador com manteiga, sei lá, é muito bonitinho. Na vida real, tu mata uma pessoa no avião. Você derruba um prédio, sabe? Então, é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. É a calculadora da programação. Você vai ter o jeito fácil de testar, de fazer, de ter uma coisa, mas na prática, para coisa séria, para coisa de verdade, você vai ter que saber fazer código. E você vai ter que saber fazer código, ou no caso da física, da matemática, fazer conta, porque mesmo que você faça conta de um jeito extremamente automático, que com certeza o engenheiro da NASA fazem conta de um jeito extremamente automático, você precisa conferir aquilo, bater, fazer o teste, entender onde está o erro, saber ler, porque não tem mágica, não tem atalho para isso. Não tem atalho. Porque quando o risco é muito alto, o dano é muito alto, você tem que ter esse conhecimento, sabe? Então, de novo, se você quiser fazer aí teu botzinho de qualquer coisa, teu programa legal, não sei o que, teu projetinho, cara, é muito legal, é excelente para trabalhar criatividade, estimular a criatividade, mas não caiam no engano de achar que os programadores das empresas vão ser trocados por isso aí, porque não vão. E as empresas que fizerem isso, pode anotar que o tamanho da merda que isso vai dar. E aí, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve, um abraço e falou!